Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzeli, ele que é mestre místico, autor da Madras Editora, lançou um super tarô agora na última Bienal do Livro, junto com a Bárbara Veneziani Costa, que fez as imagens belíssimas, maravilhosas, e hoje ele fala sobre a carta do baralho Petit Lenormand, o livro. Olha que tema legal, né? Então vamos aguardar aí o nosso querido Alexandre Garzeli entrar para que a gente possa estar conversando nesta tarde de luz. Vamos lá, ele falou que ele já está aí, não ouvi aqui, ok. Vamos lá, entrar ao vivo. Essas configurações estão o nosso melhor. Não, yes. Tudo bem, Ale? Ah, tudo bem, tudo jóia. Agora sim, são esses mistérios da tecnologia. Eu aqui vendo os minutos passarem e eu falei, não, a Carmen deve me chamar, né? Mas acontece, Carmen, esses mistérios, esses doentes tecnológicos aprontam, Sim, pois não é. é de hoje. Tá bom, eu também, eu tô aqui, porque é incrível, porque toda vez que eu entro, você já tá, né? E eu não vi seu nome, né? Tanto que eu falei, Sim, pessoal, vou cancelar esse início e eu já volto, né? isso. Pessoal, tá aí. É que Bem-vindo. gratidão, é que quando você entra, né, eu fico de olho aqui parecendo, sabe, uma naja, uma cascavel. Aí quando pinta Carmen ao vivo, eu já clico e às vezes, né, como entram outras pessoas, né, aí às vezes ele pode realmente não ser visto. É natural, mas tudo bem, Apareceu o seu nome, pois é, mas that's ok, tamo aí. tranquilo. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, com os amigos e amigas da Pax, nesse tempo maravilhoso, com vento, com frio, que eu fico olhando pela janela, as folhas só balançando aqui, e feliz da minha vida. Aproveita, porque amanhã vai subir 10 graus a temperatura, pelo menos é o que está marcando aqui em São Paulo. Aí em Santo André eu não sei, mas Eu vou te falar, viu? um dia de um jeito, o outro de outro, né? É Mas a gente verdade, vai, né? sim, né? E eu estava ouvindo um pouquinho agora, né, antes de eu conseguir entrar, você comentar do maravilhoso tarô que a nossa querida amiga Bárbara Veneziani criou. E hoje, Carmen, é porque agora eu só mostro arcanos desse tarô, né, que é o nosso tarô. Claro, claro. O arcano hoje ele é tão lindo que assim, a gente esteve na Bienal no mês passado, aonde eu adquiri também, né, o tarô Elo Cósmico, mas não tem jeito, Carmen, eu estava procurando, né, o arcano de hoje, e você vai passando arcano por arcano, né? O trabalho da Bárbara é primoroso, eu fico namorando as lâminas, porque está muito bonito mesmo, muito bonito mesmo, assim como o teu livro também, que eu, só a capa, eu Verdade. falo, maravilhoso, aí, ó, aí, Aqui, ó. né? Capa tá Maravilhoso, design. É. justamente isso daí. Claro. Então, a gente hoje vai ter, evidentemente, coisas muito bonitas para mostrar aqui. E a gente finalizou o nosso curso de tarôs arcanos menores na Pax Universal. E os alunos já estão perguntando, legal, agora de domingo, o que vai começar? Qual é o próximo? E essa semana, Carmen, vamos bater papo, aqueles papos que a gente bate, e vamos, eu tenho intuição em 2 títulos, mas aí eu converso contigo e a gente vê para onde que a nossa intuição vai apontar, Tá né? ótimo. Sem Legal. problema. Então, ó, eu vou pegar aqui primeiro a carta do Petit Lenormand, mostrando para vocês, aproximando bem. Se desfocar, Carmen, você me avisa? Não, Tá tá dando para ótimo. ver, né? Então nós Excelente. vemos aqui, olha, é Sim, um livro, e temos aqui o 10 de ouros, a tá. carta do baralho comum, e nós temos aqui o número 26. Então eu sempre gosto de começar a interpretar as cartas do Lenormand Hum, pelo número. hum. Número 26, 26ª carta. 2 mais 6, nós encontramos o número 8. E sempre que a gente encontra caminho número par, nós vamos falar de questões emocionais, de questões sociais, nós vamos falar de empatia, nós vamos falar de relações humanas. E o número 8, ele também vai nos remeter à 8ª casa do zodíaco,
que é onde nós temos o signo de Escorpião, que é regido por Plutão. Sim. É muito interessante porque o número 8, ele é um número par, ele é um número emocional, mas que ele também lida muito com o mundo material. Ele é um número que ele lida muito com administração de prosperidade, fartura e abundância. Não que ele é o número do dinheiro. Todo mundo, caminho engraçado, que pergunta isso, né? Se eu faço um mapa numerológico, é bom eu ter muitos números 8 no meu mapa? É bom no sentido de você saber administrar. Agora, o que diz se você vai ter sucesso material ou não, não é o número 8. Ah, não? É uma combinação, não, é uma combinação de 3 números. O número 1, o número 5 e o número 9. Então a pessoa precisa ver qual é a quantidade de números 1 que ela tem no mapa, de números 5 e de números 9. O número 8, ele dá um talento para administração, para gerência de recursos. Não que ele vai trazer o recurso, mas também é aquele negócio, né, Carmen? Se eu tenho o recurso e eu não sei administrar, então não adianta de nada ter o recurso, né? A pessoa às vezes pode até fazer coisas muito erradas, né, quando ela tem muitos recursos, se ela não sabe administrar, né? Então é muito importante a gente já colocar isso na numerologia. Agora, no tocante à 8ª casa do zodíaco, a 8ª casa é uma casa que tem a ver com o quê? Ela tem a ver com a ideia de transcendência para o plano espiritual. É uma casa que tem a ver com o que está oculto. Daí porque muitos ocultistas, Carmen, eram do signo de Escorpião. Eram e são, né? Porque o ocultismo é aquilo que tem a ver com o que está além do plano material. Também é uma casa de transformações. E muitas vezes são transformações repentinas, radicais, inesperadas. Então, é uma casa extremamente forte, como Escorpião também é um signo que tem uma personalidade forte, até pela regência de Plutão. Então, quando a gente tem a carta, né, aqui do livro, nós vamos voltar os olhos para estas questões. São questões ligadas a segredos. E aí, Carmen, tem um detalhe muito importante. Quando um livro ele está aberto, ele representa segredos desvelados. Quando um livro está fechado, ele representa o que eu precisarei desvelar. E eu peguei uma versão Lenormand, que a capa do livro aqui, ela começa a levantar sozinha, como se tivesse uma mãozinha invisível movimentando ela. Então, quando essa carta aparece num jogo, eu falo para o cliente, olha, agora nós temos que nos voltar para aspectos ao redor da tua vida desconhecidos, que você precisará conhecer, aspectos relativos a você mesmo, que você ainda não conhece. Por isso que esta é uma carta, Carmen, que ela também vai falar de autoconhecimento, porque o ser humano é o maior desconhecido de si mesmo. Tanto isto é verdade que na busca espiritual, quando você pega a via das fraternidades herméticas, sociedades secretas, ordens iniciáticas, em todas elas você vai encontrar 3 perguntas: quem eu sou, da onde eu vim e para onde eu vou. Porque o ser humano, ele pela inconsciência, infelizmente, né, que a maior parte da humanidade vive, ele leva um tempo para se voltar para o conhecimento de si mesmo, para o autoconhecimento. E quando ele ingressa nestas ordens, onde o objetivo é a busca espiritual, a reparação, a regeneração, a iluminação e a posterior vitória da ascensão, a primeira coisa que ele vai encontrar, quem é você, de onde você vem e para onde você vai.
Então, a carta Lenormand, o livro, né, no baralho Petit Lenormand, ele também vai abordar mistérios, vai abordar enigmas, vai abordar uma espécie de uma herança, uma espécie de um legado que é de toda a humanidade, que nós chamamos de a doutrina secreta, como diria Helena Petrovna Blavatsky, ou podemos chamar de o itinerário de I.O., quer dizer, o itinerário de Ísis a Osíris, que mostra a saída do conhecimento do Oriente e a vinda desse conhecimento para o Ocidente. Podemos chamar de corrente subterrânea, podemos chamar de gnose, podemos dar vários nomes a este legado que é uma sabedoria gnóstica, é uma sabedoria epifânica. E é muito interessante porque livro é sinônimo do quê? Sinônimo de estudo e sinônimo de sabedoria. Em algumas tradições, Carmen, o livro ele representa o próprio universo e, consequentemente, os mistérios da vida, os mistérios da natureza, os mistérios do próprio ser humano. Quando, a gente já explicou, o livro está fechado, o segredo está velado. Quando o livro está aberto, os segredos começam a ser desvelados por aqueles que buscam a espiritualidade, que buscam o autoconhecimento. Então, é uma das cartas que eu mais gosto, o livro no baralho Petit Lenormand. É uma coisa interessante porque nós vemos aqui do lado o 10 de ouros, né? O 10 de ouros. Então, eu vou pegar um grandão aqui o 10 de ouros, a gente vê, né? Colocar bem do ladinho, né? Que já é a carta de baralho. Eu sempre gosto de separar assim, carta do Petit Lenormand. Então eu tenho um desenho, eu tenho uma carta pequena de baralho, eu tenho um texto aqui nessa versão do Petit Lenormand e eu tenho o número aqui em cima. A carta de baralho, eu tenho o naipe de ouros, 10 losangos, né, que são representações de ouros. E é interessante que, como que a gente precisa entender o 10 de ouros? Nossa, quando as pessoas falam em ouros, né, as pessoas já lembram de riqueza. E é verdade. O naipe de ouros é o naipe que representa prosperidade, fartura, abundância, riqueza material. Só que a gente precisa entender esta carta. E para que a gente possa entender direitinho, a gente pede ajuda, começou o show de mágica, para a nossa árvore, porque você vai ver, daqui a pouco eu sumo aqui no meio. A gente pede ajuda para a nossa árvore da vida da Kabbalah hermética. E é interessante, né? Se bem que nós estamos fazendo live, tem mais ou menos agora, Carmen, eu acho que tem uns 4 anos que a gente está fazendo lives, e a essa altura, é verdade, e a essa altura o Brasil inteiro já sabe, né? Que eu me filmo invertido, então por isso não estranhem, a árvore da vida dele está errada. Não, não está errada, é que a câmera está invertida. Mas hoje não importa, porque nós vamos falar da coluna do meio, e a coluna do meio não tem como inverter. O que inverte são essas colunas laterais, né? Agora, a coluna do meio, ela permanece no centro. Bom, eu vou olhar para a árvore e eu vou contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que me interessa é aqui, ó, 10. A séfira número 10 da árvore da vida. Por quê? A carta é de número 10, é um 10 de ouros. Então, o que eu sei com relação, vou até fechar aqui, o que eu sei com relação a esse nível aqui da árvore da vida, onde eu tenho uma séfira isolada, porque nos outros níveis, Carmen, se você for reparar em todos, eu tenho 3, ó, 1, 2, 3, aqui no nível superior, 1, 2, 3 no intermediário, 1, 2, 3 no intermediário mais baixo, só que o 10, ele fica isolado. Né? Esta séfira está sozinha. A séfira 10, que nós escrevemos, o nome dela é Malkuth.
mas a pronúncia é Malchut. Essa Séfira quer dizer o reino. E nesta Séfira temos na árvore da vida o plano material, porque a árvore tem níveis. Então, aqui no topo, os 3 primeiros sefirotes superiores são o nível do fogo. Aqui, essa segunda tríade intermediária, né, de sefirotes são o nível da água. A terceira tríade de sefirotes é o nível do ar, e a Séfira 10 está aqui sozinha. Ela representa o plano material. Ela representa, portanto, algo ligado ao reino, algo ligado à Terra. Qual é o planeta que rege a Séfira 10? É o próprio planeta Terra, que é onde nós vivemos, é onde nós estamos, tá? Então agora eu tenho que traduzir tudo isso para o 10 de ouros. Então vamos começar a tradução. Primeiro, eu não vou falar mais 10. Se eu sei que este aqui é o nível material, é o nível da Terra, então eu vou falar terra. Terra de ouros. Tudo bem. Ouros, todo mundo sabe que é um naipe. Só que ouros está ligado a que elemento? Ouros está ligado ao elemento terra. Então eu também não vou falar mais ouros, eu vou falar terra de terra. Então, terra por causa do 10 da árvore, e o segundo terra por causa do naipe, porque ouros está associado à terra. Terra de terra, e a última coisa agora. Terra de terra, regido por quem? Qual é o planeta que eu falei que está aqui na Séfira 10? O planeta Terra. Então, Carmen, olha, 3 terras. terra de terra regido pelo planeta Terra. Uma tríade de terra. É uma tríade. Então, por isso que o 10 de ouros é uma carta tão próspera, ela é tão farta, ela é tão abundante, ela é tão rica, porque ela representa a plena manifestação do elemento material. Então nós temos terra de terra regido pelo planeta Terra. É realmente a matéria, né, plena. E aí as pessoas perguntam, mas qual é a relação? Qual que é a relação de algo tão material? Qual é a relação de algo tão materialista com o livro? Você não falou que o livro ele tem a ver com herança, tem a ver com legado, tem a ver com segredo, tem a ver com sabedoria, tem a ver com doutrina secreta? Justamente falei. E é aí que se encontra a relação. Se nós não tivermos sabedoria, se nós não tivermos conhecimento, nós não conseguiremos reger bem a nossa prosperidade pessoal e nem conseguiremos nos ocupar bem dos assuntos do planeta Terra. Sim. Então, quando você olha como está o planeta hoje, nós entendemos. Está faltando sabedoria, está faltando conhecimento. E por isso o planeta está como está. Agora eu queria comentar algumas coisas aqui, porque isso, Carmen, até é bíblico. E a Bíblia é o quê? Um livro. É um livro sagrado, como o Torá, como o Alcorão, como os Vedas, né? E é muito interessante porque quando nós analisamos no Antigo Testamento, um dos personagens mais famosos do Antigo Testamento, Salomão, o rei Salomão, era um rei que ele possuía uma riqueza extraordinária. O templo de Salomão, o templo que ele mandou erguer com o único propósito de guardar a Arca da Aliança e, claro, né, também prestar culto ao Deus de Israel. Mas esse templo, Carmen, ele foi construído de uma maneira inacreditável. Por exemplo, o templo ele não foi construído no local que ele ficou. As pedras, elas eram
trazidas de muito longe. Só que tem uma questão. Lá onde havia, né, o local onde eles retiravam as pedras, eles tinham que retirar, já tinham que lapidar e tinham que numerar aquelas pedras. Tanto que eles colocavam marcas. Depois levavam isso para o local da construção e aí eles erguiam essas pedras de maneira silenciosa e encaixavam. Os detalhes menores silenciosamente eram colocados, traduzindo, não se podia fazer barulho na construção do Templo de Salomão. E por quê? Porque o barulho ofenderia a Deus. Então, quer dizer, não podia fazer barulho, ou seja, silêncio. Silêncio tem a ver com sabedoria. Porque a sabedoria não se comunica no barulho, não se comunica na agitação. Qual é, dos 4 verbos sagrados do ocultismo, qual é o primeiro verbo? É o calar, ou seja, o silenciar. Quando você cala, quando você silencia, aí vem o segundo verbo, que é o saber. Olha, balão subindo, é brincadeira. E depois do saber, eu nunca vou entender isso, Camila. Eu nem vou tentar desativar, porque aí eu Não vou desligar precisa. o celular Vê lá, inteiro. Não tá vai dar tudo certo. certo. São os Depois, gnomos brincando. depois do saber, vem o terceiro verbo, que é eu silencio para que eu tenha sabedoria, para que eu possa orientar o meu querer. Então, calar, saber, querer, e só aí pode vir o quarto e último verbo, que é o ousar. Então, quando eu silencio, eu recebo uma sabedoria que me permite orientar a minha vontade. E quando eu tenho a vontade, quando eu tenho um poder orientado por sabedoria, aí eu posso ousar mudar o mundo. Sim. Porque se eu tentar mudar o mundo apenas por capricho, sem sabedoria, sem discernimento, normalmente a história nos provou que isso termina em desastre. Então é algo muito delicado. Então as pedras chegavam, eles iam encaixando e não foram só pedras. Salomão mandou importar madeira do Líbano. Gente, hoje isso seria caro. Na época, não dá nem para calcular o quanto mais caro era, porque a gente não tinha os meios de transporte que nós temos hoje. Na Claro. época não tinham. Então, para algo sair do Líbano, chegar lá onde eles estavam, às vezes eram meses. E também era algo, Carmen, que tinha que já vir trabalhado. Porque Claro. não se podia trabalhar no templo em si. Lá no templo eram só encaixes, né? Então, eu estou citando Salomão, e o que Salomão tem a ver com o livro e o que o livro tem a ver com a riqueza material? Salomão, ele era extremamente rico. O templo que ele construiu na época foi considerado uma das maravilhas, né, do mundo antigo. E é interessante porque qual foi a primeira coisa que Salomão pediu para Deus? Não foi riqueza, não foram exércitos, não foram animais, não foram terras. A primeira coisa que ele pediu foi sabedoria. Então a gente já começa a ver a relação de sabedoria com prosperidade. É o que eu falei no início da nossa live aqui. Não adianta eu ter uma conta bem gordinha, uma conta bancária bem farta, se eu não tiver discernimento, se eu não tiver sabedoria. E, novamente, né, citando os textos sagrados, tem uma frase, Carmen, na Bíblia que diz o seguinte: e o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Quer dizer, olha a frase. E o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E nós não estamos falando conhecimento apenas de informação. Esse conhecimento
é sinônimo de gnose, que é a sabedoria oculta, é a doutrina secreta. Quando isso falta, quando falta autoconhecimento, quando falta busca espiritual, quando falta clareza mental, quando falta iluminação, está se pedindo para que os povos sejam destruídos e, infelizmente, quando observamos o planeta atualmente, sejamos sinceros e façamos as perguntas. A maior parte dos líderes mundiais, eu estou falando em nível mundial, não estou falando em nível nacional, não, estou falando em nível mundial. A maior parte dos líderes mundiais está conduzindo aquela nação, está conduzindo aquele povo com conhecimento? Olhe o planeta e aí você poderá responder para você mesmo, bastando ver como as coisas estão, né? Então, livro, ele te livra. Ué, mas o livro, ele me livra do quê? Daquilo que o faraó Akenaton falava na época dele. O faraó Akenaton tem uma frase que todas as pessoas envolvidas com o rosacrucianismo conhecem. O faraó Akenaton disse: é da ignorância e somente da ignorância que o homem precisa ser libertado. Quando você liberta o homem da ignorância, das trevas do obscurantismo, é natural a este homem buscar o livro, que o livra da falta de conhecimento. E quando o homem busca a sabedoria, quando o homem busca a gnose, ele atinge gradativamente o seu autoconhecimento e ele começa a caminhar rumo à ascensão. Então, quando a carta, o livro Petit Lenormand aparece, eu comento esses assuntos com meu cliente. Eu pergunto: como estão os teus estudos? Como você trabalha com autoconhecimento? Você investe em cultura, você investe em conhecimento, você frequenta museus, você vai ao teatro, você vai à ópera, você procura estudar as vidas de grandes ícones, né, na história da humanidade. Você se dedica ao estudo dos textos sagrados, de mestres espirituais. Como você investe no teu conhecimento? Porque isso indica a qualidade de vida, inclusive material, que você vai ter. Porque uma coisa está vinculada à outra, né? Então é muito interessante isso, mas, né, eu quero, né, vamos revisar o livro Lenormand. Temos aqui, né, o 10, né, de ouros. E continuando, né, o ilusionismo, aparece aqui agora o 10 de pentáculos, o que é um arcano menor no tarô. Então eu vou mostrar aqui, se desfocar, se avisa, tá, Carmen? Olha o que a Bá é... Não, olha o que ela pintou, Carmen. Ela pinta uma família em torno de uma mesa, uma casa muito próspera aqui atrás, e aqui nas árvores ela colocou 10 pentáculos sobre esta família. E agora, através desse arcano de tarô, a gente tem mais informações sobre o livro Petit Lenormand. Então, quando eu tiro este livro, se o livro está ligado ao 10 de ouros, e se o livro, por consequência, está ligado ao 10 de pentáculos, o que isso quer dizer? Herança, família, tradição, legado. O 10 de pentáculos no tarô é um arcano que fala o seguinte: olha, prosperidade, fartura, abundância, riqueza material, quando esse arcano sai em uma consulta, realmente existem condições para que consigamos chegar nesta prosperidade toda que o arcano anuncia. Só que, quando eu escrevi o livro, Carmen, daqui a pouco eu vou te pedir licença para eu ler um trechinho desse arcano, né, no meu livro, né?
E você vai ver que interessante o que eu vou estar lendo no livro do Tarô do Elo Cósmico. O 10 de Pentáculos, ele não tem a ver apenas com riqueza material. Gente, nós precisamos colocar isso na cabeça. Riqueza não é algo apenas relativo ao plano terreno. Por que a árvore da vida ela tem os 4 níveis dela? Material, mental, emocional e espiritual. Quando nós falamos de 10 de Pentáculos, apesar dele ser extremamente material, porque ele também, Carmen, é aquilo que você achou interessante, ele é terra de terra, regido pelo planeta Terra. Apesar dele ser muito material, ele também fala na necessidade de buscar a riqueza mental, a necessidade de buscar a riqueza emocional, a qualidade de vida emocional. Como é que está, querido amigo, amiga da Pax, como é que está a tua qualidade de vida emocional? Tua vida emocional está próspera? Pensa bem, né? E também o 10 de Pentáculos, ele fala sobre a riqueza espiritual, né? Que são os tesouros que não são da terra. Que o Mestre Jesus o Cristo, ele citou isso. Não acumulem tesouros que a traça ela pode roer e a ferrugem pode corroer. Então, quer dizer, o que será que o Mestre Jesus estava querendo dizer? Ele estava falando de um tipo de tesouro que ele é atemporal. Um tipo de tesouro que ele não está submetido às leis da física, nem do espaço, nem do tempo. Um tesouro que quando você adquire, que é a tua evolução de consciência, a tua iluminação, ninguém tira isso de você. Passem-se quantos eons, quantas eras se passarem, né? Então, o 10 de Pentáculos, esse lindo 10 de Pentáculos, né, mostrar de novo, né? E agora eu vou ler um trechinho, justamente, né? Eu lendo também é uma coisa engraçada. Agora é a live, né, Carmen, narrada, né? Mas como fui eu que escrevi o livro, então sou eu falando do mesmo jeito. Então, ninguém está perdendo nada, né? Interessante, ó, mostrar de novo a capa. O título está invertido, mas vocês procuram por essa capa linda. Aqui o tarô Elo Cósmico, da Bárbara Veneziani, que eu tive o prazer de assinar aqui também. Olha que interessante isso. Mas se enganam aqueles que pensam que o 10 de Pentáculos se refere somente às coisas materiais, conquistas, ambições realizadas e triunfos. Perdão. Se assim fosse, a vida não teria um propósito mais nobre em matéria de evolução de consciência e passaríamos de encarnação em encarnação levando uma existência materialista, supérflua, rasa e desprovida de um sentido mais profundo. E não que algumas pessoas já não existam dessa maneira, totalmente frívola e superficial, na qual a necessidade do ter se impõe ainda mais sobre o discernimento, a razão e o bom senso, que nos pedem para equilibrarmos sempre a riqueza material com a riqueza mental, emocional e espiritual. O 10 de Pentáculos fala sobre o que produzimos com os estudos, que para a maioria das pessoas foi patrocinado pelos pais. Sim. E também lança reflexões a respeito de como plantamos e dos frutos que nós produzimos. Isso é um trecho do Tarô Elo Cósmico, né? Um trecho bem interessante, né? E aqui nos Arcanos Menores, Carmen, o seu amigo, ele sempre colocou um trecho que a gente chamou de O Insight. Então, antes de começar todo o texto, né, do arcano, tem um pequeno pensamento aqui. E o pensamento do 10 de Pentáculos, que eu, né, há anos, né, estava escrevendo esses pensamentos, ele fala o seguinte: quem se torna o lavrador de si mesmo, cultivando sua essência divina, arrancando as ervas daninhas do seu ego,
e semeando a paz, a luz, a vida e o amor, é infinitamente rico, né? Então, né, Mas é tornar-se bem isso mesmo, é exatamente isso. tornar-se o lavrador de si mesmo. Então é interessante, cara, porque aqui eu quero chamar as chaves do texto, né? Sim. Que eu digo que o 10 de Pentáculos, que tem a ver com o livro Lenormand e que tem a ver com o 10 de Ouros, é um arcano que fala de família. A gente vê família aqui. A condição de estudar que nós recebemos dos nossos pais. Eu costumo dizer que educação, quem dá, é a família. A Claro, primeira educação claro. é a família. Sem dúvida Mas nenhuma. as famílias também querem prover para os seus filhos boas escolas, bons livros, boas oportunidades, Claro, bons cursos extracurriculares. claro. E quando aparece, né, aqui eu estou interpretando para um jovem, que a gente interpreta para jovens também, menores de 18, só que aí um recadinho, né? Tem que ter autorização dos pais, né? Que até os adolescentes falam, nossa, eu posso fazer uma consulta com você? Eu falo, pode. Se vier autorização do seu pai e da sua mãe, a gente marca a consulta para você, né? Porque é uma questão, um caminho de responsabilidade, né? Você me Claro, conhece meu amigo aqui há décadas, você sabe como que a gente lida de forma responsável com os jovens, né? Então é sem dúvida. interessante porque às vezes eu reparo, Carmen, é interessante nas novas gerações, graças a Deus, né? Não em todas as pessoas da nova geração, mas às vezes alguns filhos, algumas filhas, exigindo coisas dos pais, Uhum, querendo coisas dos pais, obrigando até os pais a fazerem mais sacrifício do que já fazem, porque aquele uhum. jovem não está contente com o que ele tem. Eu vou dizer o seguinte: nunca exija, olha que verbo forte, né? Exigir. Nunca exija nada dos teus pais. Porque os nossos pais, eles já nos deram o maior presente, que é um presente impagável. Nós vamos poder pagar isso nunca para os nossos pais, que foi o presente da concepção. Se não fossem os nossos pais, nós não teríamos encarnado. E se não estivéssemos encarnados, não teríamos oportunidade de evolução, de consciência, de autoconhecimento e perseguir nossa vitória da ascensão. Então, o que nós temos que fazer é, o Petit Lenormand, o livro tem a ver com isso, nós temos que honrar os nossos pais, nós temos que honrar os nossos avós, nós temos que honrar os nossos antepassados, porque o livro Petit Lenormand, ele também fala de herança, ele também fala de legado. E é interessante que a gente não está falando aqui apenas de uma herança material. Nós estamos falando de uma herança de cultura, uma herança de caráter, uma herança de valores que são passados pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos antepassados. Essa herança de valores é isto que você, jovem, vai deixar para os teus filhos. O Uhum. mais importante que você vai deixar são valores, são virtudes, são princípios, É, não claro. são bens materiais. Então, é uma carta que eu gosto muito, Carmen, porque além de ser uma carta que fala de segredos, que fala de enigmas, fala de mistérios que têm que ser desvelados, e você conhece teu amigo, você imagina porque que eu adoro tanto essa carta aqui, também fala da herança que eu recebi da minha família e da herança que eu vou deixar para as futuras gerações. Também fala do estudo, da formação, do conhecimento atrelado à qualidade de vida próspera, material, farta e abundante. Não apenas
uma relação de quantidade de riqueza, mas uma relação de como eu gerencio os recursos. Como que eu administro uma riqueza que não adianta também você ser um workaholic da vida, você não ter tempo nem para comer, você tem que comer andando de pé. Não adianta isso se a tua conta da riqueza mental estiver vazia, se a tua conta da riqueza emocional estiver vazia, se a tua conta da riqueza espiritual estiver vazia, porque prosperidade envolve os 4 planos. E quando você pensa dessa maneira, o livro se abre, você obtém a gnose, é iluminado e começa a iluminar os que cruzam o teu caminho. E quanto mais a gente agradece, quanto mais a gente compartilha, mais a gente prospera. Então, este é um significado mais amplo do livro. Ah, porque eu tirei a carta, o livro, no baralho Petit Lenormand, então tem algum segredo na minha vida? É o que as pessoas perguntam, né? Tem algum segredo na minha vida? Eu falo, tem. Mas sabe o que é legal? Também é chegada a hora de você descobrir qual é esse segredo. E você vai entender que os maiores segredos estão dentro de você mesmo. Porque às vezes a gente fica preocupado, Carmen, com questões fora de nós. Às vezes nós queremos saber de coisas que a grande verdade é o seguinte: aquela informação não vai te acrescentar nada na tua vida. Então o livro é você se voltar para a busca do eterno segredo que está dentro de você, né? E se você for em busca deste segredo e dessa sabedoria, você vai ser tão próspero quanto Salomão. E você não vai ser destruído, porque não te faltou o conhecimento. Quando não falta o conhecimento, o que existe é construção. Quando falta o conhecimento, o que existe é destruição, né? Mas também fiquemos tranquilos, tá? Porque nada que está manifesto no plano material, num universo em mutação, é para sempre. Né? Então, a gente também tem que ter o discernimento para entender que, na verdade, nós somos transitórios. Nós mesmos somos transitórios. O que fica é o legado, é a sabedoria, é o estudo. Eu acho que até eu e a Carmen também podia comentar um pouquinho sobre isso, né, Carmen? Nós escrevemos livros e é interessante, nós não escrevemos livros para nós. Tudo bem, se bem que escrever é um ato de autorreflexão, mas nós escrevemos livros para compartilhar com pessoas que a maioria nós nunca vamos conhecer pessoalmente, mas a gente agradece, sabe? Quando a pessoa adquire um livro, quando a pessoa abre o livro, se dedica a estudar, porque é uma maneira da gente também estar transmitindo uma herança espiritual, um legado espiritual. Então é bem interessante. E eu vou ter a alegria de transmitir agora um pouquinho de água aqui para mim, enquanto a Carmen... Olá. Olá, família Pax. O tarô, o elo cósmico do querido Alexandre Garzeri e a Bárbara Veneziane Costa, da Madras Editora. Você pode adquirir direto na Madras, ou direto com o Alexandre, ou na Pax. E eu quero lembrar que esse ano a Bienal do Livro, a 27ª Bienal Internacional do Livro, bateu recorde de público, 717 mil pessoas. Foi o maior público, até me arrepia, nos últimos 10 anos. Me fez muito bem estar lá, de ver, né, que as pessoas curtem livro físico, porque durante a pandemia e depois pós-pandemia, todo mundo falou assim, mas você vai continuar escrevendo livro físico para quê? Ninguém mais lê. Imagina, 717 mil pessoas foram lá justamente para buscar livro físico. Isso é importante, porque tem espaço para todo mundo e para todas as mídias e para todas as formas de você
compartilhar a mensagem. E o que o Alexandre falou é muito verdadeiro. Nós tocamos pessoas que nós nunca vamos conhecer, porque podem estar em outros países, porque a Madras, ela distribui em todos os países que fala português. Eu já recebi carta antigamente, que era a carta, né, que se mandava, de Goa, na Índia, tem uma província na China que também falam português, na África fala bastante português, enfim. Então eu fiquei assim maravilhada. Eu adoro a nossa editora, é muito legal. Porque fazer um livro, mandar imprimir, é fácil, família Pax. Agora, distribuir é que é o lance. E ter comprometimento com a verdade, comprometimento com os autores e comprometimento com aquilo que se faz, é o que faz a diferença no mundo, né? Então, é isso. Eu adoro a nossa editora Madras. Beijo grande para todos eles. E vamos combinar de um dia você vir aqui para fazer na Pax o seu lançamento, né? Que a gente tinha falado, né? Então, é isso aí, ó. Até os fogos. Fogos para você, fogos para a Madras Editora, para a Isso. Sônia, Bárbara, Gigi, toda a direção e para todos aqueles que compõem a família Madras. Nossa, foi muito rápido, Alexandre. Tem 8 minutos só. Estamos falando de sabedoria, né? E o tempo passa rápido, né? Então, eu gosto muito do livro Lenormand. Eu gosto muito porque é uma carta que vai me permitir falar com o meu cliente de investimento em estudo. E investimento em estudo é investimento em qualidade de vida e também na transmissão de valores, né? De virtudes que são o verdadeiro legado que a gente deixa. Quando nós analisamos, né, os grandes impérios da humanidade, gente, eu acho lindo, todo mundo acha lindo, mas a grande verdade, hoje existem o quê? Ruínas. Agora, o que eles deixaram como legado cultural, legado espiritual, a gente comenta até hoje, mesmo que eles não existam mais, os grandes povos da antiguidade, mas eles nos inspiram até hoje. Egípcios, gregos, romanos, celtas, caldeus, fenícios, vikings e por aí vai. Astecas, maias, incas, né? A gente olha aquelas construções e a gente fala, nossa, se a gente souber observar aqui, são livros de pedra, né? Tem um enigma nessas pedras aí, né? Então, para a gente finalizar, aproveitando agora os 6 minutinhos, né? Um dos livros mais antigos do mundo é o livro Egípcio dos Mortos. Porque para os egípcios é interessante que o livro egípcio não é um livro só, não é um. A gente falaria corretamente os livros egípcios dos mortos. Porque como isso funcionava? As pessoas abastadas, né, pessoas ricas, porque era muito caro, antes de morrer, elas iam ao templo, falavam com os querirebes, que eram sacerdotes, que escreviam para aquela pessoa um livro, que seria um guia, que seria um mapa, quase como se fosse um Waze hoje, mas só que para a pessoa andar no além-vida. E aquele livro, quando a pessoa transcendia, aí tinha todo o processo de mumificação, e o livro era colocado, né, do lado, né, daquela múmia. E acreditavam que aquela alma se apropriava do livro e seguindo os encantamentos, porque o livro egípcio dos mortos é um livro de magia, é um livro de encantamentos, é um livro de cânticos, que o morto tinha que pronunciar em certas instâncias do plano espiritual para que ele conseguisse prosseguir, né, sem riscos, né? Esse livro egípcio dos mortos, gente, é tão interessante porque dizem que os 10 mandamentos de Moisés, a inspiração, além do momento epifânico que Moisés teve no Sinai, aonde Deus se desvela em seu esplendor para ele, mas além desse momento epifânico, como Moisés ele foi iniciado nas escolas de mistérios do Antigo Egito, ele teria tido acesso a certas condições que colocavam no livro egípcio dos mortos. Também ele teria tido acesso ao que acontecia no julgamento de Osíris,
quando lá a deusa Maat pegava a pena dela, colocava num prato da balança, pegava o coração da pessoa, colocava no outro prato, e analisando todo esse material, Moisés, que era um iluminado, que era um gênio, isso ajudou com que se estabelecessem os 10 mandamentos. Engraçado, você olha para a árvore da vida, tem 10 sefirotes coloridos. Será que isso tem ligação com os 10 mandamentos? Né? Aí é um assunto para um outro pôr do sol. Mas só para a gente salientar que o livro egípcio dos mortos, né, ele é um guia para a vida além. A vida após a transcendência para o plano espiritual. Sim. Então, os egípcios, eles se preocupavam com a qualidade de vida, não apenas da passagem encarnacional pela Terra, mas também o além-vida, e isso estava contido em um livro que era escrito para as famílias que dispunham de condições para mandar fazer esse material. Então é muito interessante porque livro, escrita, frase, parágrafo, verso, rima, palavra, é magia. Então, trate, você que é jovem, trate os seus estudos com muita gratidão aos teus pais, porque eles estão te provendo a oportunidade de estudar. Tenha muito respeito com seus professores, mentores, preceptores, porque o conhecimento, a gnose, é sabedoria. E quando você tem sabedoria, você tem o que os Rosacruzes chamam de o domínio da vida, que na verdade é a harmonização material, mental, emocional e espiritual. E é isso aí. Legal, adorei, maravilhoso. Como sempre, né, Alexandre? Eu adoro conversar com você, porque eu aprendo bastante, anotei bastante e fico muito contente, viu? E a nossa querida Madras Editora está a todo vapor, né? Lançando vários livros, inclusive pós-bienal. Eles estão lançando aí nos próximos dias mais 3 relacionados à Umbanda. Fiquem sintonizados e teremos bastante novidades aí daqui para frente. Não precisa esperar mais 2 anos para a Bienal do Livro, né, Alexandre? É verdade, aí não. Realmente vai, né? Vai. E eu lembrei agora que antes da Pax fechar durante a pandemia, teve um rapaz que entrou na livraria e eu estava lá por acaso, e ele foi querer saber o que que era aquilo, porque ele estava dirigindo em Presidente Prudente, e ele viu o meu livrinho, Eu Sou o Saint Germain, num posto de gasolina. E o livrinho chamou ele, e ele comprou, e ele veio para a Pax para conhecer a Pax. Então, sabe, distribuição é tudo. Energia de comprometimento é tudo. Eu realmente quero dizer, porque muitas pessoas acham assim, você escreve qualquer coisa ou alguma coisa, você dá para uma... enfim, hoje você pode imprimir no teu lugar, onde quer, mas se não existe uma forma de distribuir, me marcou bastante quando você falou que nós conversamos, entre aspas, com pessoas que a gente nunca vai conhecer, mas não importa. O que importa é que a mensagem passou. E quem está na sintonia, recebeu. Então, você que é ligado em oráculo, não vai perder a oportunidade de adquirir o seu tarô Elo Cósmico da editora Madras, do nosso querido Alexandre Garzelli e da querida Bárbara Veneziani Costa. Olha que demais. As imagens falam por si, né? Está reluzente, literalmente. Obrigada, Ale. Beijo grande. Obrigado. Gratidão. Namastê. Gratidão. Namastê, família Pax.